Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus, vamos começar mais uma campanha, né? Mais um dia de campanha, 15º dia de campanha, de oração, pelas nossas vidas, pelos nossos projetos, pelas nossas causas. Eita, Jesus, que os dias têm sido difíceis, mas não abrimos mão, né, de buscar no Senhor uma solução, uma providência para as nossas causas, para as nossas vidas. Afinal de contas, Ele é o provedor, Ele é o abençoador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso querido. Eu sinceramente sei que as lutas são fato e são parte da nossa vida, mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós temos com quem contar, né? Pior seria se nós não tivéssemos com quem contar. Nós temos um Deus que com certeza caminha do nosso lado, nos ajuda, jamais se alonga de nós, em todo tempo tem pelejado pelas nossas vidas. E eu lhe digo, ontem eu recebi uma palavra que muito falou o meu coração no livro de Salmos, capítulo de número 129, versículo 1 e 2. E essa palavra, ela se invadiu o meu peito com uma verdade tão tremenda que fala justamente sobre isso. Ó. O povo de Israel: conte com os seus inimigos, porque sempre eles vão perseguir você. Desde o começo da sua história, eles vão estar lá. Muito cedo, desde sempre, os nossos inimigos têm nos perseguido e ferozmente. Mas olha aí a parte B do versículo de número 2. Mas eles nunca venceram. Oh, glória! Então isso significa dizer que desde sempre os inimigos, as lutas, e elas vão fazer parte da nossa caminhada. Mas o que me alegra nessa manhã é saber, aleluia, que é do Senhor que vem a nossa vitória, que é do Senhor que vem a providência, que é o Senhor quem vai enxugar do nosso rosto toda lágrima, que é o Senhor que caminha e peleja pelo seu povo. E eu creio que nesta manhã, Deus, o Senhor, Ele vai sim fazer coisas maravilhosas para que o nome dEle seja glorificado na minha e na tua vida. Eu não sei, sinceramente, o que tu está passando, o que tu tens enfrentado, mas nessa manhã eu quero, em nome de Jesus, acreditar que aquele que está trabalhando pelas nossas vidas, aquele que está pelejando pelas nossas vidas, o Senhor, Ele vai fazer proezas para nos dar vitória e o nome do Senhor ser glorificado. Portanto, nesta manhã, glorifique ao nome do Senhor, porque Ele vai fazer coisas tremendas. Aleluia, que glória! Aleluia, de livramento e de crescimento na nossa vida. Tem uma palavra aqui, uma música que eu tenho dito e tenho cantado e tenho repetido, que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Então, se nós somos conhecedores de causa, que nós temos um inimigo cruel, que nos persegue diuturnamente desde a nossa infância, desde a nossa meninice, tem se levantado contra a nossa vida. E nós conhecemos o Deus forte, que alegra o seu povo em circunstâncias adversas e nos faz, aleluia, passar por vales e caminha conosco pelos desertos áridos. Por que nós iremos nos entristecer? Nessa manhã, querido, em nome de Jesus, o Senhor tem me levantado na terra como um sinalizador de vitória, para dizer para você, povo de Deus, erga os seus olhos ao céu, porque o nosso triunfo está próximo. A Bíblia vai falar que Paulo e Silas estavam vivendo um momento de tribulação, um momento de perseguição, estavam açoitados dentro de um cárcere de forma injusta. Eita Deus! Mas à meia-noite, quando eles cantavam louvores a Deus naquela prisão, a Bíblia fala que o Senhor, de forma tremenda, quebrou o cárcere que lhes detinham, e a alegria do Senhor veio novamente ao coração daqueles discípulos, porque literalmente até no nosso cárcere, até na nossa adversidade, nós podemos contar com a providência deste Deus que é soberano. Pode ter certeza, Deus está planejando coisas extraordinárias para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. A Bíblia fala que o nosso Deus é soberano. Creia, querido, ele sempre planeja e executa aquilo que ele diz. Ele não é Deus de duas palavras. A palavra de Deus é sim, sim
e não. O que passar disso é coisa do capeta, é coisa do bicho vai porco, é coisa do sujismundo. Então, em nome de Jesus, creia que se o Senhor, Ele te prometeu, se Ele planejou algo na tua vida, Ele vai executar conforme Ele te tem falado para a tua vida, conforme Ele tem te dito. Deus, nessa manhã, quer que nós venhamos entender em todo tempo que a presença do Senhor na nossa vida vai nos fazer, ou melhor, nos conduzirá a pastos verdejantes. Eu creio que nós estaremos entrando hoje numa terra de abundância, numa terra de providência. Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele vai entrar na tua vida e Ele vai suprir as necessidades do agora. Você pensa que Deus não é conhecedor de tudo que nós estamos vivendo? Só é. Às vezes nós ficamos angustiados naquele momento da tribulação, mas nessa manhã eu quero que você encontre repouso no Senhor. Ele é a fonte, aleluia, de todas as abundâncias. A Bíblia fala que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu creio que Ele, como nosso verdadeiro refúgio, como nosso referencial, como a nossa fonte inesgotável, como nosso conselheiro divino, como nosso amigo diário, Ele vai fazer algo para suprir a nossa necessidade do agora, e Ele vai envergonhar Satanás, porque só o Senhor é Deus. Nessa manhã, querido, em nome de Jesus, nós iremos orar, e Deus, o Senhor, não vai ficar omisso diante do que nós estamos passando. Eu sei que em alguns momentos passamos por lutas que elas perpassam a nossa condicionante humana, e em alguns momentos nós ficamos atribulados achando que não vamos sair dessa, mas você vai sair dessa, porque Deus, o Senhor, melhor do que ninguém, conhece a nossa dificuldade, conhece o nosso aperto, conhece a nossa luta, e eu creio que nesta manhã, neste dia que se chama hoje, Deus, o Senhor, de forma tremenda e especial, está trabalhando na nossa vida para mostrar que Ele é um Pai exemplar, que Ele é um Deus providenciador, que Ele é um pastor amado, que não deixa ninguém na mão, e que em todo o tempo Ele tem nos abençoado. Nesta manhã eu quero convidar você a orar, ainda que você esteja com um nó na garganta. Irmãos, ontem à noite eu estava com um frio assim no pé do estômago, eu estava com um nó na minha goela tão grande, na minha garganta. Aleluia, eu digo, Senhor, tem alguma coisa no mundo espiritual por acontecer. Isso era 7 da noite, quando eu estava na igreja, me preparando para o louvor. Naquele momento, o meu coração, irmão, ele foi invadido por uma opressão do inferno, que eu fiquei ali toda dura, como se algo tivesse por acontecer. Algo tivesse por acontecer, não. Aconteceu. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nada na nossa vida acontece sem que antes o Espírito Santo de Deus, ele nos revele. As tramóias de Satanás, elas são denunciadas pelo Espírito de Deus. E eu creio que nesta manhã, Deus, o Senhor, aquele que tem nos sustentado e nos tomado pela nossa mão direita, nos elegeu como filhos amados. Ele, de forma tremenda e ímpar, Ele vai pelejar pelas nossas vidas e vai arrancar de nós toda angústia, toda inquietação. Deus está no controle da tua vida. Não negue a presença de Deus hoje, independente da tempestade. Nesta manhã vamos confiar, vamos descansar no Senhor, porque Ele com certeza permanece no comando de todas as coisas, e Ele vai nos surpreender, mostrando que Ele é um Deus de justiça, que Ele é um Deus de causas perdidas, que Ele é o Senhor do seu povo. E nesta manhã nós contemplaremos Ele entrando com a providência e trazendo solução para a minha vida e para a tua vida. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, vamos nos lançar na presença deste Deus que resolve problema. Vamos nos lançar na presença deste Deus que é a própria providência para a nossa vida. Vamos descansar na bondade desse Pai, que com certeza, de uma forma maravilhosa, repreenderá todo o estrangulamento da nossa alma e ficará
estará como sentinela, como guarda de Israel, pelejando algo para nos surpreender. Nesta manhã, pode ter certeza de uma coisa: caminhar com o Senhor é ter um futuro garantido. Caminhar com Cristo é ter um rumo certo. Nesta manhã, o Senhor, de forma tremenda, será enaltecido na tua vida, quando Ele entrar com a providência e mostrar quem é Deus nesse combate. O nosso Deus, aleluia, é supridor, é abençoador. Ele não bota ninguém, querido, encurralado em beco sem saída. Ao contrário, Ele nos tira de uma situação constrangedora e mostra para nós que, operando Ele, ninguém pode atrapalhar. É por isso que eu o sirvo, porque Ele tem sido para mim, Ele tem sido para a igreja, literalmente, um escudo de proteção. Ele tem sido para a igreja aquele verdadeiro provedor que nos abriga debaixo do esconderijo das suas asas. Nesta manhã, Deus, o Senhor, de forma tremenda, é aquele verdadeiro farol que resplandece em meio às nossas trevas, mostrando que aonde Ele chega, coisas tremendas Ele executa. Eu não sei como você está nessa manhã. Se porventura você se encontra como H, preocupado, no meio do caminho, atribulado, com uma criança nas costas, devido à responsabilidade de mãe que você tem, Deus manda te dizer: é nesse momento que eu te surpreenderei. Eu vou mandar a resposta. Deus vai regularizar a situação. Ele vai quebrar toda e qualquer ação do inimigo, vai mudar o curso da história para mostrar que Ele é Deus na tua e na minha vida. Queridos, nós não estamos só. Deus nessa manhã diz para nós de forma clara: em tudo sois perseguidos, mas destruídos jamais. É promessa de Deus. Satanás se levanta porque ele é o destruidor, ele é o inventador de mentira, ele é aquele que faz arrumações tremendas para nos tirar da graça e trazer para nós algum sentimento de impossibilidade, de vergonha e de derrota. Mas enquanto a nossa vida estiver abrigada no Senhor, ainda que a luta esteja grande e medonha sobre a nossa vida, nós nos levantaremos de uma forma maravilhosa na presença do nosso Deus, e aonde for encharcado de preocupação e tristeza, será transformado, revestido, preenchido e suprido pela alegria do nosso Senhor. Nesta manhã você vai orar, você vai glorificar, você vai exaltar ao Senhor, porque literalmente Ele é o provedor das nossas vidas. Nesta manhã, se você e eu tivermos que ficar devendo alguma coisa para alguém, é amor. A Bíblia fala: a ninguém deveis coisa alguma. Romanos capítulo 1, versículo 14. Seja devedor apenas do amor que nós temos em Deus, do amor que recebemos no Senhor. Uma vez que assim fizermos, nós não envergonharemos o Evangelho e nem tampouco ficaremos em dívida para com o Pai e nem para com o próximo. Nós temos que ter nesta manhã, aleluia, uma estrutura diferenciada. Nós temos que ter nesta manhã uma postura que literalmente venha dizer, através do nosso testemunho de vida, que nós fomos chamados, fomos, aleluia, ungidos, supridos, redimidos e firmados pelo poder do nosso Deus, que jamais falhará. Nessa manhã, em nome de Jesus, Deus, o Senhor, quer que nós venhamos nos levantará, e essa teia ardilosa do inferno que veio para emaranhar a tua vida e trazer algum tipo de zombaria e derrota, ela está sendo quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Queridos, nós servimos a um Deus que era, que é e que sempre será. Aleluia! E eu creio que nesta manhã, Ele, de uma forma tremenda, está se revelando na nossa vida para mostrar que Ele é a dinamite que explode no inferno para dar vitória à sua igreja. Ele é a bomba de guerra que vai fazer um estradalhaço no inferno para mostrar que Ele é Deus. Nesta manhã, nós iremos continuar guerreando. Eu estava ontem de madrugada, era para mais de 1h30 da manhã, quando eu estava ali em oração, e o Senhor dizia: Ivna, não te preocupa, porque eu, Senhor, tenho te guardado. Não te preocupa, e diga para aqueles que estão contigo nesta campanha que eu sou Deus, que eu estarei do lado deles, e que eles se lembrem que em todo tempo
Assim como o inimigo tem pelejado contra a vida deles desde a sua meninice, e eles sempre perderam, assim vai ser na tua vida e na vida daqueles que estão fazendo contigo essa campanha. Que palavra gloriosa, querido. Para que promessa melhor do que essa? Os inimigos fazem parte da nossa caminhada desde sempre, mas o que nos faz, aleluia, diferente diante de todo esse disparate do inferno é que em todo tempo a igreja é quem é vencida, a igreja é quem é suprida, a igreja é quem é abençoada, e o inferno é quem é derrotado. A igreja com certeza triunfa, a igreja vence, a igreja glorifica, e o nome do Senhor é sempre glorificado. Por isso não abra mão de crer que o melhor de Deus está por vir. Neste 15º dia de campanha, se chama o dia, aleluia, da providência divina. O nosso Deus do nosso lado pelejando, e os nossos inimigos sendo envergonhados a uma pela mão deste Deus que é todo poderoso. Nesta manhã o Senhor diz: sou eu, o Senhor, o favo de mel que renova a tua força e dá brilho aos teus olhos. O que foi que aconteceu, aleluia, quando Sansão estava vivendo um momento de perseguição dos filisteus? Aquele homem forte, aquele homem robusto, aquele homem separado, com o chamado de juiz, padecendo por luta e sentindo fome diante da adversidade, a Bíblia fala de forma clara que Deus colocou diante dele um favo de mel. Eita, Jeová, aleluia! E diante daquele favo de mel, quando ele botou aquele mel na boca, ele teve as suas forças renovadas e o brilho dos seus olhos voltou. Ei, Jesus Cristo é o nosso favo de mel. É Ele quem nos renova, é Ele quem nos corrobora, é Ele quem nos dá vida, e é Ele que nessa manhã te levanta e diz: levanta, aflito, eu sou aquele que te consola, sou eu aquele quem te fortalece, e sou eu, Senhor, quem te exalta. Nesta manhã, querido, pode ter certeza, nós somos plantação no jardim de Deus, e é Ele quem nos rega, é Ele quem nos cuida, é Ele quem nos poda, é Ele quem nos vivifica, é Ele quem nos santifica. E nesta manhã Ele está investindo, pelejando, trabalhando na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ele é o nosso abrigo no temporal, Ele é a ajuda no momento de tribulação. Portanto, nesta manhã, o escudo, o protetor, o ajudador no dia mau está nesta manhã, aleluia, como verdadeiras armas de guerra, pelejando pela nossa vida, para nos fazer, por meio da nossa fé em Deus, é muito mais do que vencedor. Nesta manhã, glorifique, exalte, levante-se, não se entregue. Deus, o Senhor, Ele não destrói a honra que Ele nos dá, Ele não pisa naquilo que Ele mesmo levanta. Por isso, nesta manhã, em nome de Jesus, vale a pena colocar em nome de Jesus a confiança no Senhor, porque eu não tenho a menor dúvida de que nesta manhã, todo e qualquer plano do mal que foi levantado para te envergonhar, para te destruir, para te angustiar e para te deter, com certeza terá a resposta deste Deus que é todo poderoso. Ele é tremendo e nos dará uma nova direção. Confia, querido, no Senhor, porque nesta manhã, com certeza, Ele está envolvido com você. Ele é o grande e poderoso, e na presença do nosso Deus, os problemas com certeza serão resolvidos, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Nesta manhã, vamos entregar, em nome de Jesus, toda a nossa vida na mão do Senhor, que Ele nos consolará, Ele nos abençoará. A Bíblia fala que Ele é maior do que os nossos problemas. Portanto, nesta manhã, não fuja das suas responsabilidades. Confia no Senhor, e Ele, de uma forma tremenda, nos exaltará. Nesta manhã, corramos, pois, para a presença deste Deus, porque com certeza nesta terra não tem força que nos força ou que nos mantenha potentes diante de uma adversidade, mas no céu tem força para nos manter caminhando, no céu tem graça para nos manter crendo, no céu tem alegria para nos manter sorrindo e gargalhando, mesmo que em meio às adversidades. Portanto,
receba agora poder do Espírito Santo de Deus para receber virtude do alto e dizer literalmente: a minha salvação veio do Senhor. Vamos orar. E eu creio que nesse 15º dia o Senhor há de concentrar um poder de vitória na nossa vida e Ele há de trazer à existência aquilo que Ele tem nos prometido. Creia, assim como o Senhor tem prometido que seria no passado e hoje também, eu não tenho a menor dúvida de que nós colheremos abundantemente aquilo que Ele tem nos prometido. A providência divina virá e nós contemplaremos de que a Suriande cai, o nosso Deus Todo-Poderoso, entrando com a providência e agindo em favor da nossa vida, agindo em favor da nossa família, suprindo as nossas necessidades, transformando todo levante vendaval do mal em verdadeiro milagre, porque só o Senhor é Deus. Oremos ao Pai. Espírito Santo querido, na tua presença, Senhor, nós colocamos a nossa vida em oração e te pedimos agora, em nome de Jesus, que tu estenda a tua mão de poder. Senhor, a tua palavra diz que tu és conhecedor da nossa necessidade. Antes mesmo de abrir a nossa boca, tu ali de pronto está para trazer resposta às nossas orações. É por isso, meu Deus, que nesta manhã estamos aqui numa batalha espiritual, te pedindo socorro, te pedindo ajuda, te pedindo, Senhor, a tua interferência, a tua intervenção dentro dos projetos que temos colocado perante a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, queremos aqui crer que o Senhor, de forma maravilhosa, é um dos maiores comprometidos com o teu povo. Tu és o administrador da igreja. É tu quem nos faz descansar em tempos de adversidade. É tu, meu Senhor, que nos faz caminhar, mesmo em meio à ansiedade e às lutas que tem nos acercado. Nesta manhã, sabemos que tu, meu Deus, de forma tremenda, há de nos alegrar, porque temos esperado em Deus. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que nesta manhã queremos te agradecer, porque sabemos que hoje é um dia de maravilha, é um dia de providência, é um dia, meu Senhor, aonde tu, de forma tremenda, há de nos sustentar, nos prover, nos exaltar e nos abençoar, porque tu és o Pai, tu és o amigo, tu és o supridor, tu és, Senhor, o nosso advogado. É por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã colocamos todas as nossas necessidades, colocamos as nossas decepções, as nossas perplexidades, as nossas limitações, os nossos alejos, as nossas dificuldades diante de um Deus que traz para nós resultados extraordinários por termos colocado em ti a nossa confiança. Espírito Santo, vai pelejando agora, trabalha pelo teu povo. A tua palavra diz que tu és aquele que confronta o inferno para dar vitória à nossa vida, e é crendo na tua providência, é crendo, meu Senhor, aleluia, que tu não é um Deus que abandona, que tu não é um Deus que despreza, que nesta manhã nós estamos aqui, meu Senhor, suplicando o teu trabalhar, suplicando o teu agir, suplicando o teu intervir. Senhor, eu nunca tive tão convicta de que tu vai responder esta campanha. Senhor, em toda a minha caminhada, eu nunca estive tão convicta de que esse é um tempo de novidade para a nossa vida. Senhor, eu creio que Satanás se levanta, mas ele se levanta e tu já está de pé para pisar na cabeça dele e nos dar vitória na caminhada. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós decidimos crer, nós decidimos confiar, nós decidimos acreditar que o nosso fracasso em ti será transformado em vitória. Nós preferimos crer que nesta manhã tu farás proezas na nossa vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, Senhor da glória, quantos estão agora feridos, meu Pai? Quantos estão agora, meu Senhor, preocupados, meu Pai? Quantos estão agora, meu Senhor, diante de uma situação irreversível, meu Pai? Meu Deus, quantos estão agora diante, meu Senhor, de um cenário dificultoso e caótico, meu Pai, na sua área familiar, na sua área financeira? Quantos estão agora, meu Senhor, diante de um disparate do inferno, de uma brincadeira de mau gosto? Quantos estão agora, meu Senhor, diante de uma situação que se mostra totalmente vulnerável aos ataques de Satanás e não tem mais como voltar? Tem uma das minhas músicas que Deus me deu no momento de muita dor, no momento de muita dificuldade. E eu estava ouvindo o testemunho de 2 pastores conversando. E aqueles pastores conversavam e aquele pastor mais velho chegou para aquele outro e disse: eita, meu filho, tô tão cansado. Ele disse: é
Eu tô muito cansado. E ele tava ali costurando uma calça para ir para a igreja, aquela calça, cingindo a calça, porque de tanto ele orar de joelho, ali no joelho tava arrebentado ali o fio da calça, e ele tava fazendo ali um costurado naqueles joelhos aquela calça. E quando ele estava ali costurando aquela calça, ele disse: eu tô tão cansado, eu já não aguento mais. É tanta mentira, é tanta calúnia, é tanta coisa no nosso meio. Eu, sinceramente, eu tô querendo pendurar a chuteira. Eu não tô mais com vontade de fazer a obra, não. Tô querendo voltar atrás. Eu não vou mais, não, avante, não. E aquele outro pastor, apesar de ser mais novo, ele olhou bem nos olhos daquele pastor mais velho e disse: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa e guarde no seu coração. O caminho de recuar é o mesmo de seguir à frente. O caminho de recuar é o mesmo de ir avante. E essa palavra deu a minha música: não dá mais para recuar. Você foi separado. Deus é quem vai realizar um milagre inesperado. Ainda que o inferno peleje contra ti, Jeová triunfará. Ninguém pode atrapalhar. Seja ousado, meu irmão. Portas largas se abrirão, mas é num caminho estreito que Deus faz um campeão. Ei, se você quer ser campeão, meu filho, sem passar nesse estreito, se você quer ser um abençoado, sem ser confrontado em algumas áreas da sua vida, sem tratar com a verdade, sem ter compromisso, misericórdia. Misericórdia. Reino de Deus é coisa de gente que literalmente abraça uma causa dessa, uma campanha de 30 dias de jejum e oração. Meu irmão, não é para quem quer, não. É para quem tem compromisso, é para quem pode. E só tem vitória quem paga preço. Esse lance de dizer eu vou emagrecer e continuar comendo 10 carioquinhas por dia, você vai ficar mais obesa ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quer crescer na sua vida, você vai ter que pagar preço. E nesta manhã, Deus manda dizer: eu não enganei ninguém. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. É através da nossa renúncia, é através da nossa sinceridade, é através do nosso compromisso, é através do nosso testemunho, é através da nossa confiança em Deus que nós encontraremos literalmente o verdadeiro refúgio, a verdadeira força, o Deus que nos ampara na nossa fraqueza, o Deus que nos orienta, nos aconselha, o Deus que nos fortalece no seu braço onipotente e nos conduz a pastos verdejantes. Ei, é esse o Deus que eu prego, um Deus que disse: olha, meu filho, siga em frente, eu sei que a luta é grande, mas em mim tu tem refúgio verdadeiro. É, meu filho, caminhar com Deus não é andar numa linha reta, sem curvas e sem perigos de jeito nenhum. Caminhar com Cristo é saber que em alguns momentos você vai passar por caminhos escuros, mas bem adiante desta luta você vai encontrar o verdadeiro refúgio, a providência, o amparo, a orientação, o conselho e, é claro, o triunfo que só tem aquele que crê neste Deus que é todo poderoso. Portanto, nesse 15º dia é dia de provar da misericórdia de um Deus que em particular nos defende, que em particular nos ajuda, não se omite, e de que uma forma tremenda e perfeita Ele nos exalta, porque Ele é Senhor da terra. Assim eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esforçai-vos, porque estreito é o caminho que leva para a vida eterna, e muitos são aqueles que não vão ter vontade nem força para enfrentar. Mas nessa manhã nós estamos aqui trazendo você como uma verdadeira corda de escape, puxando você: venha para a luz, porque literalmente aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.